A paz do Senhor Jesus. Você já teve dúvida se era Deus falando com você ou apenas seus próprios pensamentos? Já aconteceu de você sentir algo no coração, ter uma direção, uma impressão, uma vontade de tomar uma decisão e depois ficar se perguntando: será que foi Deus? Será que foi minha emoção? Será que estou me enganando? Essa é uma dúvida muito comum entre os cristãos. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema extremamente importante: como discernir a voz de Deus. Porque Deus continua falando. O problema não é que Deus esteja em silêncio. Muitas vezes o problema é que existem muitas outras vozes competindo pela nossa atenção. A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da emoção, a voz da opinião das pessoas, a voz das redes sociais. E no meio de tanto barulho, muitos não conseguem reconhecer quando Deus está falando. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe algo importante. Jesus não disse que algumas ovelhas ouvem. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Portanto, ouvir Deus não é privilégio de alguns escolhidos. É parte do relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Mas como discernir essa voz? Nós vamos aprender aqui algumas verdades bíblicas. E a primeira verdade é: a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Esse é o primeiro filtro. Esse é o filtro mais seguro. Muitas pessoas dizem assim: Deus falou comigo. Mas, quando nós analisamos aquilo que supostamente Deus falou, percebemos que está em desacordo com as Escrituras. Deus jamais irá orientar alguém a fazer algo que contradiga a sua própria palavra. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Por isso, toda a experiência espiritual precisa ser examinada pela palavra. Se uma direção leva você ao pecado, então não veio de Deus. Se uma direção leva você a abandonar princípios bíblicos, não veio de Deus. Se uma direção promove orgulho, rebeldia ou desobediência, não veio de Deus. A voz de Deus sempre estará em harmonia com a palavra de Deus. Por isso, quem conhece pouco a Bíblia terá mais dificuldade de discernir. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais fácil fica identificar o que realmente vem do Senhor. A segunda verdade: a voz de Deus produz paz, mesmo quando traz desafios. Muitas pessoas confundem paz com facilidade. São coisas diferentes. Deus pode chamar você para algo difícil, pode pedir uma mudança, pode confrontar um pecado, pode exigir uma renúncia, mas mesmo assim haverá uma paz interior. Não uma paz emocional, mas uma convicção profunda. A paz de Deus não significa ausência de batalha, significa a presença de Deus dentro da batalha. Quando Deus falou com Moisés, havia desafios. Quando Deus chamou Jeremias, havia desafios. Quando Deus chamou Paulo, havia desafios. Mas havia também convicção. Por isso, cuidado. Nem tudo que parece agradável vem de Deus. E nem tudo que parece difícil significa que não veio de Deus. A terceira verdade: a voz de Deus gera santidade. Deus nunca fala apenas para satisfazer curiosidades. Ele fala para transformar vidas. Quando Deus fala, algo dentro de nós muda. Existe arrependimento, correção, crescimento, alinhamento. Muitos querem ouvir a voz de Deus sobre casamento, trabalho, finanças, sobre o futuro, mas ignoram aquilo que Deus já está falando sobre santidade. A pergunta não é apenas Deus está falando. A pergunta é: estou disposto a obedecer? Porque muitas vezes Deus já falou. O problema é que queremos outra resposta. Quarta verdade: a voz de Deus precisa ser discernida com maturidade. Nem toda impressão é uma revelação. Nem todo sentimento é uma direção divina. Nem todo sonho é profético. Nem toda coincidência é um sinal.
E nós precisamos de equilíbrio. O cristão maduro não vive guiado apenas por emoções. Ele examina tudo. Ele ora. Ele busca confirmação na palavra. Ele busca conselhos sábios. Ele observa os frutos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o que é bom. Perceba, a Bíblia não manda acreditar em tudo, nem rejeitar tudo. Ela manda examinar tudo. Esse é o caminho da maturidade espiritual. Quinta verdade. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais fácil fica reconhecer a voz de Deus. Pense em uma criança. No meio de uma multidão, ela consegue reconhecer a voz do pai ou da mãe. Por quê? Porque existe relacionamento, existe convivência, existe intimidade. Da mesma forma acontece com Deus. Muitas pessoas querem discernir a voz de Deus sem desenvolver relacionamento com Ele. Querem direção, mas não querem comunhão. Querem respostas, mas não querem oração. Querem ouvir Deus, mas raramente abrem a Bíblia. O segredo não é procurar experiências extraordinárias. O segredo é caminhar diariamente com Deus. Quanto mais perto você anda do Senhor, mais familiar se torna a sua voz. E aqui existe algo muito importante. Nem sempre Deus fala de maneira espetacular. Nem sempre haverá um anjo, nem sempre haverá uma visão. Nem sempre haverá uma profecia. Muitas vezes Deus fala através da palavra. Através de uma oração, através de uma mensagem, através de uma convicção produzida pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele esperava encontrar Deus no vento forte, depois no terremoto, depois no fogo, mas Deus veio em uma voz mansa e delicada. Às vezes estamos procurando Deus no extraordinário, enquanto Ele está falando no simples. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta aqui para a tua reflexão. Você realmente deseja ouvir a voz de Deus? Ou deseja apenas ouvir aquilo que concorda com a tua vontade? Porque discernir a voz de Deus não é apenas reconhecer quando Ele fala. É ter disposição para obedecer quando Ele fala. Muitas vezes o maior problema não está na audição espiritual, está na obediência espiritual. E hoje o Senhor nos chama para uma vida de relacionamento, para uma vida de comunhão, para uma vida de sensibilidade espiritual. E se você deseja discernir melhor a voz de Deus, leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais intimidade com o Senhor e permita que o Espírito Santo molde o seu coração, porque Deus continua falando e aqueles que caminham perto dele aprendem a reconhecer a sua voz. Que Deus abençoe a sua vida. E se essa mensagem falou ao teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe nos comentários abaixo: Senhor, ensina-me a viver ou a ouvir a tua voz.